que é tão difícil achar aquele Linux que faz mais sentido para você, aquele que você consegue se encaixar e fazer o seu fluxo de trabalho funcionar direitinho? De primeiro, acho que a gente pode falar sobre o hardware, que é de longe uma das maiores dificuldades que as pessoas encontram em saber se o seu computador vai ser compatível ou não, se as peças que ela tem vai funcionar, os periféricos. Impressora, então, se você já tem um computador, você vai ter que entender as suas peças, você vai ter que, por exemplo, lá no nosso fórum a gente tem um post feito pelo William, que é um dos moderadores lá, um dos líderes da nossa moderação lá no fórum, com várias dicas sobre como você pode coletar os dados do seu PC para você poder fazer um post lá no fórum e discutir, ó, será que isso aqui vai funcionar? Será que aquilo ali vai funcionar? No geral, hoje, quando a gente fala de hardware moderno, assim, sei lá, de 10 anos para cá, 99% das coisas vão funcionar. Placa-mãe, processadores, placas de vídeo, mouse, teclado, USB, as coisas normais, básicas, praticamente todas vão funcionar assim de fábrica. Tirar da caixa e sair usando. Algumas coisas mais específicas, como por exemplo as placas híbridas, mesmo que elas sejam mais recentes, é meio problemático até hoje no Linux. Então você pode comprar um notebook, sei lá, da Alienware boladão, com uma, sei lá, 4080 Ti embutida e você vai sofrer para rodar Linux nela, dependendo da distribuição que você escolher. Se você ainda não comprou esse hardware, aí você tem a oportunidade na mão. Pesquisa, sabe? O Google é seu melhor amigo, pesquisa se aquele hardware funciona, se aquela placa de vídeo funciona. É bem provável que sim, que funcione. Mas pesquisa, né? Porque vai que aquele modelo específico não funciona por causa de um bug X, uma peça tal, alguma coisa assim. Pesquisa o controle, placa de vídeo, Stream Deck, leitor digital, sei lá. Tipo, aí você realmente, aí você vai encontrar informações, se funciona em qualquer lugar, se só funciona a partir do kernel 6.13. Aí não, beleza, aí realmente você não vai conseguir usar um Debian e aproveitar esse hardware. Mas, senhor Raul Craveiro, me diga, você já teve dificuldade relacionadas com hardware especificamente nas distribuições Linux que você já utilizou aí ao longo da sua história? Quando eu migrei pela primeira vez para Linux, ali que eu comecei a flertar com Linux, eu tinha um notebook com a famigerada placa híbrida e era uma MX 150. Hoje, olhando em retrospecto, a MX 150 era ruim em qualquer lugar. Mas no Windows, pelo menos, ela era reconhecida. No Linux, eu tinha mais ou menos um problema. Em distribuições baseadas em Ubuntu, funcionava. Era, nossa, meu Deus, a melhor experiência do mundo? Não. Mas funcionava. Então, eu não consegui... Eu tava naquele momento do distro hopper mesmo, de testar toda a distribuição. Então, já quebrei a cara várias vezes. Tanto que o Fedora, que hoje eu adoro usar, não funcionava. Eu não sei se eu cheguei a conseguir instalar o Arch Linux na época. Acho que na época eu nunca consegui passar do processo de instalação. Inclusive pré-Arch install da vida. Algumas outras distribuições que não eram baseadas em Ubuntu também, nada funcionava. Mas ali, Ubuntu, Pop! OS, Linux Mint, essas coisas funcionavam. Mas na real, era o único grande problema assim, que eu tive com o hardware do Linux. Por quê? Ali na época era isso que eu tinha de hardware mais diferente, porque de resto, teclado, mouse, nunca tive problema com nenhum. Webcam também, nunca tive problema com nenhuma. Controle também de videogame, assim, também nunca tive problema com nenhum. Todos funcionaram numa boa. E eu não tinha nenhum hardware muito mais específico, sei lá, tipo alguma coisa da Elgato, o Stream Deck, essas coisas. Que aí, quando a gente começa a entrar nesses hardwares um pouco mais específicos, aí a gente começa a ver um probleminha aqui e ali, dependendo do hardware. Depois dele eu tive um desktop. Aí depois dele, se eu não me engano, eu tive o Mac. Que aí, né, obviamente o Mac funcionava com Linux, mas né, nunca tive essa esperança. E depois eu voltei para um desktop de novo. E aí, né, como eu montei o desktop, montei todo pensando em usar com Linux. Então, tipo, já escolhi as peças que eu sabia que ia funcionar. Inclusive, eu uso NVIDIA, que é o que muitas pessoas falam que a experiência da NVIDIA com Linux não é das melhores. Honestamente, eu nunca tive problema nenhum. Né, eu uso no desktop, no notebook eu sei que a experiência nem sempre é das melhores. Mas no desktop nunca tive problema nenhum. Nunca tive problema com driver da NVIDIA.
Sempre usei com Shard, ainda não usei com Wayland. Agora eu sei que é possível usar com Wayland, mas ainda estou usando Shard. Então, realmente, assim, eu fui privilegiado, sabe? Que eu não tive grandes problemas. Como você falou, né, muita gente reclama de impressora, mas eu nunca precisei passar por esse grande problema de ter uma impressora em casa para ter problema. Então, essa bucha eu me livrei. Por incrível que pareça, meu problema nunca foi com notebook, porque o único notebook que eu tive na vida inteira, ele tinha um processador Intel com gráficos integrados. Então, é literalmente instalar e sair usando. Não tem nada Sim. demais para você fazer nele. No máximo, instalar aquele TLP lá para ajudar a gerenciar a bateria e segue o barco. Mas no desktop, eu troquei de desktop algumas vezes ao longo assim, da minha jornada de TPC e eu tive alguns hardwares que foram bem chatinhos. Assim. Há muito tempo atrás, eu tinha um processador FX da AMD, um FX 8400K, não me lembro, mas era um FX que era considerado bom, assim, né? Um FX da AMD. E ele tinha um bug que era muito conhecido num tipo de componente chamado IOMU, que é relacionado com as portas USB e tal, e ele não se dava bem com Linux. Então, por padrão, com a configuração que ele vinha de fábrica, você não conseguia instalar Linux nenhum na máquina. Na hora que você botava o pendrive e mandava dar boot pelo live pendrive, ele dava um erro lá de portas USB, não está conseguindo ler a unidade e não instalava. Eu até fiquei alguns anos sem usar Linux nessa máquina, exatamente porque eu não conseguia fazer o Linux dar boot nela. E aí, na época, eu trabalhava com outras coisas, com redes, assim, e a empresa usava o Windows. Então, usar Linux para mim era mais uma curiosidade, porque me interessava. Mas, como não era uma prioridade, eu fui deixando para lá. Quando eu comecei a trabalhar de casa e eu pude variar um pouco mais os meus sistemas operacionais, eu fui atrás de resolver isso e vi que tinha um parâmetro ali da BIOS que você podia mudar para fazer isso funcionar. Então você ia lá, mudava um parâmetro relacionado com esse IOMU, nem lembro mais o que era exatamente, tudo voltava a funcionar normalmente. Por mais que a gente goste de colocar as coisas tudo no mesmo balaio quando é conveniente para a gente, dar suporte para Linux é um negócio bem complicado, né, Ron? Sim, porque, em essência, sim, é tudo Linux. Na prática, não é bem assim, né? Porque a gente sabe que os sistemas têm, tipo, um usa Shard, outro usa Wayland, um usa GNOME, usa KDE, eu uso systemd, outro usa Grub, sabe? Tem muitas diferenças. E, obviamente, depende do tipo de software que você está fazendo, depende do que o hardware precisa, ali, enfim. Essa parte muito, muito mais técnica eu já não vou saber exatamente. Mas a questão é que ele vai depender de ferramentas diferentes e não necessariamente você vai conseguir garantir que vai funcionar em qualquer distribuição. Obviamente, tem o que a gente vê muito mercado fazendo é que quando vai dar suporte para Linux, dá suporte ou só para Ubuntu, ou quando é mais generoso, ele dá suporte ali para Ubuntu Fedora, que são acho que as duas É o principais. Red Hat, geralmente, né? Sim, aí depois, se a gente vê uma empresa que é muito mais próxima do Linux ali, às vezes tem alguns outros formatos. Hoje a gente sabe que tem FlatHub, Snap, tem outras coisas assim que estão aí para contornar, mas para isso chegar nessas grandes empresas e eles, né, dentro do processo deles de criar essas aplicações e levar em consideração isso, tem todos os outros passos. Muitas empresas, infelizmente, acabam optando por não dar suporte. Mas em hardware, a gente vê, em sua grande maioria, os hardwares funcionando. O que a gente acaba esbarrando nos problemas é tipo o caso da Elgato. É um hardware que depende de um software, e aí esse software não está disponível para Linux, e aí se torna um problema. Dependendo do hardware, tem como contornar. O próprio Stream Deck tem alguns modelos que têm suporte para Linux, através de um software não oficial, que inclusive é o George Stavrikas que faz, né, o desenvolvedor brasileiro que está envolvido na comunidade Gnome, tem inclusive podcast com ele aqui no Geocast, já fez bastante conteúdo legal aí falando dele e tal. Então tem essas alternativas, tipo o mouse da Logitech, essas coisas, tem o Piper também, tem essas alternativas. Mas o que a gente acaba se barrando no problema é assim, geralmente quando envolve algum tipo de software também, né? Dessa parte de hardware toda, assim, se a gente puder tirar uma lição para comentar com vocês, para fechar essa parte de hardware, foca muito no que você precisa, procure elencar suas necessidades, entenda do máximo possível o seu hardware, o computador que você tem, o laptop que você tem, sei lá, o tablet que você tem,
Entenda como que ele é. Dedica um tempo a isso. Porque a gente até já fez um geocache sobre isso. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás que mostraram que, sei lá, 98% das pessoas não faz a menor ideia do que é informática, do que é sistema operacional, do que como o computador funciona. Então, se você já está tendo essa preocupação de trocar de sistema operacional, você já faz parte de um demográfico muito pequeno, que são os 2% que sabem que isso existe, que sabe que dá para trocar o sistema operacional que vem na máquina por outra coisa. Então, talvez para você ter uma boa experiência, já que você já faz parte desse demográfico muito pequenininho, investir um pouquinho mais de tempo para entender como que as coisas funcionam, pelo menos o básico, para você poder fazer uma escolha mais embasada. Esse conteúdo foi muito maneiro, né? E você sabia que ele é só um corte? Para conferir o conteúdo completo, basta você clicar nesse card que está aqui ao lado.